A Sombra do Silêncio. Uma investigação na escuridão. O chamado era uma manhã fria de outono, quando o detetive Gabriel Costa recebeu o telefonema que mudaria sua vida. A voz ao outro lado da linha era tensa, quase trêmula. Precisamos de você aqui, agora. Há algo estranho acontecendo. Do outro lado da cidade, no luxuoso bairro de Alto dos Pássaros, havia sido encontrado um corpo. Gabriel era conhecido por sua meticulosidade e instinto aguçado. Trabalhava como investigador particular há mais de 10 anos, mas sua reputação se consolidou após resolver casos difíceis que a polícia não conseguira desvendar. Ele não era exatamente um homem sociável. Preferia a companhia de seus pensamentos e das ruas sombrias da cidade, à luz dos holofotes. Mas, quando o chamado veio, ele sabia que não poderia ignorar. Ao chegar ao local, uma mansão imponente, cercada por muros altos e cercas elétricas, Gabriel percebeu que aquele caso seria diferente. A cena do crime estava isolada por fitas amarelas, e os flashes das câmeras dos jornalistas iluminavam o jardim escuro. Dentro da casa, o corpo de um homem jazia no chão da sala de estar, com um único tiro na cabeça. Era Eduardo Montenegro, um empresário bilionário cujo nome frequentava as manchetes dos jornais por suas conexões políticas e negócios controversos. O que intrigava Gabriel desde o início era o silêncio absoluto que pairava sobre a cena. Nenhum grito de pânico, nenhum sinal de luta. Parecia que Eduardo havia simplesmente aceitado seu destino. Mas Gabriel sabia que, em crimes como aquele, nada era tão simples quanto parecia. As primeiras pistas, Gabriel começou sua investigação analisando cada detalhe da sala onde o corpo foi encontrado. A mobília era cara, mas havia algo fora de lugar. Uma xícara de café quebrada no chão, próxima ao sofá. O líquido derramado ainda estava fresco, indicando que o incidente havia ocorrido pouco antes do assassinato. Além disso, havia marcas de dedos na mesa de centro, como se alguém tivesse se apoiado ali em um momento de tensão. Enquanto examinava o ambiente, Gabriel notou algo peculiar no rosto de Eduardo. Não era apenas a expressão de surpresa ou medo. Era algo mais profundo, como se ele estivesse olhando para algo além da compreensão humana antes de morrer. E isso o fez pensar. Será que Eduardo conhecia seu assassino? Ou será que havia algo mais obscuro envolvido? A equipe forense confirmou que a arma usada no crime pertencia a Eduardo. O projétil encontrado no corpo combinava perfeitamente com o revólver que estava caído ao lado do cadáver. Para muitos, isso selava o caso como um suicídio. Mas Gabriel sabia que as aparências enganam. Ele pediu acesso aos registros de segurança da mansão. As câmeras mostraram imagens que deixaram todos perplexos. Às 23h45, Eduardo estava sozinho na sala, sentado no sofá enquanto lia um livro. Às 23h50, ele levantou-se abruptamente, caminhou até a mesa de centro e pegou o revólver. Então, sem hesitar, levou a arma à cabeça e disparou. Não havia ninguém mais no cômodo durante todo o tempo gravado, mas Gabriel percebeu algo que os outros não notaram. Nas imagens, o relógio de parede da sala parou de funcionar exatamente às 23h50, no momento em que Eduardo pegou a arma.
Era impossível que o relógio tivesse parado por acaso. Alguém havia manipulado aquela gravação. Os segredos de Eduardo. Determinado a descobrir a verdade, Gabriel mergulhou na vida de Eduardo Montenegro. Conversou com amigos próximos, sócios de negócios e até mesmo funcionários domésticos da mansão. Cada conversa revelava novas facetas do homem que todos julgavam conhecer. Eduardo era um homem ambicioso, conhecido por fazer negócios arriscados e usar métodos questionáveis para alcançar seus objetivos. Nos últimos meses, porém, ele parecia diferente, mais recluso, menos interessado em eventos sociais. Vários de seus sócios relataram que ele havia cortado comunicação com eles, alegando questões pessoais. Um deles mencionou que Eduardo andava preocupado com ameaças vindas de pessoas desconhecidas. Gabriel também descobriu que Eduardo mantinha uma agenda secreta, escondida em um cofre oculto em seu escritório. Após conseguir abri-lo com a ajuda de um especialista em fechaduras, encontrou anotações que pareciam ser códigos e números incompreensíveis. Entre essas páginas, havia uma única frase repetida várias vezes: "Eles estão vindo." Essa frase ecoou na mente de Gabriel. Quem eram eles? E por que Eduardo temia tanto sua chegada? A conexão perdida, Gabriel decidiu seguir outra pista: a esposa de Eduardo, Laura Montenegro. Ela fora interrogada pela polícia, mas sua versão dos fatos parecia ensaiada demais. Segundo ela, passava a noite com amigos em uma festa beneficente quando o marido foi morto. No entanto, testemunhas afirmaram que Laura saiu cedo da festa, alegando dor de cabeça. Quando Gabriel confrontou Laura, ela inicialmente tentou evitar suas perguntas, mas, pressionada, acabou admitindo que Eduardo vinha recebendo ameaças nos últimos meses. Ele falava sobre forças invisíveis que o perseguiam, embora nunca explicasse o que queria dizer. Laura confessou que temia pela sanidade mental do marido. Foi então que Gabriel descobriu algo crucial. Semanas antes do assassinato, Eduardo havia contratado um hacker para acessar arquivos confidenciais de uma organização chamada Círculo Obscuro. Essa organização era conhecida apenas por rumores. Supostamente, reunia indivíduos poderosos que controlavam segredos capazes de abalar governos e corporações. Ao que parecia, Eduardo havia tocado em algo maior do que podia imaginar. No limiar da verdade, com base nas pistas coletadas, Gabriel decidiu investigar o Círculo Obscuro. Infiltrar-se em tal organização seria praticamente impossível, mas ele conseguiu rastrear um informante que trabalhava para eles. O homem, um ex-funcionário desiludido, concordou em falar sob a condição de total anonimato. Segundo o informante, o Círculo Obscuro monitorava qualquer pessoa que tentasse expor seus segredos. Eduardo havia conseguido roubar informações valiosas, mas pagou caro por isso. O informante revelou que o assassinato fora encenado para parecer um suicídio e que a gravação das câmeras de segurança fora alterada digitalmente. Mas havia mais. O Círculo Obscuro possuía tecnologia avançada, incluindo dispositivos capazes de manipular a mente humana. Era possível que Eduardo tivesse sido forçado a atirar em si mesmo contra sua vontade. A frase "eles estão vindo" fazia referência a agentes enviados pelo Círculo para eliminar qualquer rastro de evidência.
Gabriel sabia que estava lidando com algo muito maior do que imaginava. Se continuasse a investigar, colocaria sua própria vida em risco. Mas ele não podia desistir. Havia prometido a si mesmo que descobriria a verdade, custasse o que custasse. O confronto final, Gabriel traçou um plano ousado: infiltrar-se em uma reunião secreta do Círculo Obscuro. Usando documentos falsificados e contatos que construíra ao longo dos anos, conseguiu acesso a um evento realizado em uma antiga mansão abandonada nos arredores da cidade. Lá, ele descobriu a extensão do poder do círculo. Homens e mulheres, vestidos elegantemente, discutiam planos para manipular economias globais, influenciar eleições e até mesmo orquestrar guerras. Eles falavam sobre Eduardo como se fosse apenas um Pemas. Gabriel foi descoberto. Quando tentou escapar, foi cercado por guardas armados. Em vez de resistir, ele entregou um pendrive contendo todas as provas que havia coletado. Documentos, gravações e fotografias que expunham as atividades do círculo. Antes que pudessem capturá-lo, ele ativou um dispositivo que destruiu o pendrive, garantindo que as informações só poderiam ser recuperadas por quem já as conhecesse. Preso em uma cela improvisada, Gabriel esperava o pior. No entanto, dias depois, foi libertado misteriosamente. Quando voltou à sua casa, encontrou uma mensagem cravada na porta: "Não se intrometa novamente." Embora tivesse perdido as provas, Gabriel sabia que havia plantado uma semente de dúvida no coração do Círculo Obscuro. E enquanto houvesse pessoas dispostas a enfrentar o mal, a verdade jamais ficaria completamente enterrada. À luz no fim do túnel, meses depois, Gabriel retomou sua rotina, mas nunca esqueceu o caso de Eduardo e Montenegro. Embora não pudesse provar publicamente o envolvimento do Círculo Obscuro, suas ações inspiraram outras pessoas a questionarem o status quo. Algumas investigações independentes começaram a surgir, expondo fragmentos da rede de corrupção e manipulação. Gabriel continuou sendo um homem solitário, mas agora sentia que sua luta tinha um propósito maior. Ele sabia que o mundo estava cheio de sombras, mas também acreditava que, mesmo na escuridão mais profunda, sempre havia espaço para a luz. Fim.